você está contando para a gente, jornada de 12 horas, como é que a gente deixa, então, esse ambiente com oportunidades iguais, mas que não... como que eu posso dizer? Não é prejudiquem tanto a mulher que entende esse outro papel dela de mãe. Não estou dizendo que... Eu estou falando mais sobre as mulheres. Eu sei que os homens também têm que ter essa consciência e tal. Mas o que acontece? Se eu trabalho 12 horas, porque eu também preciso pagar a escola do meu filho e aquilo tudo, mas aí eu tenho culpa porque eu não vi ele dormir, e aí no outro dia eu estou arrasada, vou trabalhar, e aí eu não sei nem se eu produzo exatamente. Aí é um ciclo maluco sem fim. Como é que eu deixo a empresa com um ambiente... equilibrado para que essa mulher possa trabalhar e ter um pouco mais de equilíbrio, porque burnout está estourando os números, o Brasil está doente, a gente já viu aqui em outros podcasts, percentuais, sabe, de gente com afastamento, se eu não me engano, afastamento já é a segunda, ansiedade e depressão, segunda maior causa, acho que só perde para dor na coluna, se eu não me engano, é a segunda maior causa do Brasil. Então, gente, é muito, muito sério, né? E eu não estou dizendo que isso também acontece com os homens, mas hoje a gente está especificamente falando mais sobre o cenário das mulheres. Então, como deixar esse ambiente mais saudável, né? Para que as coisas... E para que a mulher não é se adapte, não é se adeque, porque ela está adequada, ela se adapta nesse ambiente. O problema é que esse ambiente está esgotando ela, né? Como melhorar esse ambiente? Então, eu acho que a gente teve, Vivi... Primeiro que hoje você já tem um modelo novo de trabalho que é híbrido, né? Eu acho que hoje em dia... acho que assim, as empresas estão muito mais abertas, e eu converso com colegas, enfim, de você hoje tem um trabalho que é meio a meio. Você está um pouco em casa, um pouco no escritório, né? Então, isso já traz uma flexibilidade, porque também de um trabalho lá atrás que eu tinha feito, onde as empresas tinham a política de home office, mas era meio só para dizer que tem, né? Porque assim, meu chefe, se eu faço home office, me olha torto. Olha torto. Então, acho que a pandemia trouxe, exigiu que a gente criasse um novo olhar para essa dinâmica do trabalho. É mais fácil trabalhar em casa? Não, porque na pandemia a gente também viu que as mulheres foram as que mais sofreram com ansiedade, com depressão, e muitas, aquelas com filhos pequenos em casa, eu confesso a você que eu não consigo nem imaginar como é que foi isso, né? Eu tenho filhos já jovens adultos, enfim, então já num outro contexto, porque você tem um espaço que aí você não delimita de fato o que é trabalho, o que é casa, né? Mas eu acho que também a gente expôs mais as vulnerabilidades, as dificuldades. Então, eu acho que hoje as empresas que vêm se tornando mais responsáveis, e eu até coloco isso dentro de uma pauta grande, do que se a gente for falar de ESG, eu acredito que a gente tem que olhar para isso de uma maneira muito mais ampla. Não é só a questão ambiental, a questão... Tá bom, como é que eu cuido da saúde dos meus colaboradores? Né? Como é que eu faço uma jornada de trabalho que possa ser mais produtiva? Isso é uma questão de cultura também da empresa. Não, e já tem diversas, Ana, assim, acredito que vão regulamentar a questão do ponto eletrônico. Não, porque o que eu estou percebendo? Pelo menos a intenção não é para controlar se o cara está trabalhando, mas controlar as horas que ele está trabalhando. Porque muita gente passa porque está em casa e realmente vai passando, e isso está adoecendo as pessoas, né? E então eu acredito que vai ser aprovada essa questão do ponto por conta disso. E também, mas a gente já tem diversos estudos, por exemplo, a semana de 4 dias de trabalho, quanto a produtividade não caiu nem um pouco, aliás, aumentou, porque a pessoa quer resolver tudo para poder realmente ter aquele dia tranquilo. Então, tem estudos, mas eu vejo que a gente ainda demora, passos lentos, Vivi. Eu acho que, de novo, passos lentos. Eu acho que a gente ganhou, né? A pandemia, como a gente falou, teve uma aceleração de muitas coisas. Mas aí agora, como essa mudança vai se instalar, digamos, o que é de fato esse novo espaço? Eu acho que não só das empresas buscarem, né? Você tem empresas hoje, que eu já ouvi vários depoimentos, que hoje que exigem que os funcionários voltem para trabalhar integralmente pelo escritório, ninguém quer trabalhar lá. Muita gente pedindo demissão. A pessoa fala, não vou mais. Então, veja, gente, como que nós imaginaríamos que isso poderia acontecer? Então, deixa de ser atrativo essa vaga. Né? Eu já peguei situações das pessoas estarem procurando vaga e a pergunta do candidato é,
trabalho, dá para trabalhar em casa? Porque se não der, eu não quero nem saber da proposta. Então, veja bem, o universo de escolhas se expandiu. Né? Então, não só as empresas têm que olhar para isso como... Eu não acho que seja um caminho que tenha volta, tá, Vivi? Não acho. Acho que veio para ficar. E funciona muito bem. Né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? Mas funciona, e a gente já viu que o mundo, no fim, é este. Agora, tem um outro lado aqui que eu acho que também as pessoas passam a estar mais conscientes do seu espaço também de cuidado, de saúde, porque se ela vai trabalhar em casa, ela também precisa estar mais consciente de como é que ela divide o tempo dela, para também poder cuidar da sua própria saúde, sabe? Então, acho que é um movimento que caminha em duas direções, vamos falar. Sim, mas assim, eu entendo que a empresa tem que colocar esse limitador. Concordo. Porque, mais uma vez... Não dá para deixar solto. Não, concordo. Porque a mulher, ela cada vez mais, ela precisa mostrar mais do que o homem, na verdade, para se manter nessa carreira linear que você está contando. Para ela mostrar mais, ela tem que, normalmente, trabalhar mais, né? E aí, se a empresa não tiver esse olhar e entender isso, a gente teve até agora... A primeira-ministra da Nova Zelândia, Sim. Que ela falou, gente, eu peguei férias e achei que ia me recarregar a bateria, mas eu não tenho combustível mais para isso, eu estou saindo. Então, ela mostrou que está muito cansada e muito exausta. E dizem que ela foi muito bem, né? Um pouco que eu vi, pelo menos. Tem algumas críticas e tudo, mas diz que, no geral, ela segurou muito bem a questão da Covid e tudo. Sim. Então, gente como a Simone Biles aí também nas Olimpíadas, que falou, não vou competir em todas, vou competir só aqui. Então, mas o que eu ainda sinto, Ana, e aí você pode me ajudar se é verdade ou não, eu acho que isso é de um nível para cima. Eu não sinto que de algum lugar para baixo, ou na operação para baixo, as mulheres têm essas escolhas. Concordo. Porque a gente tem questões de políticas públicas, né? Você tem os espaços de... A mulher sai para trabalhar se ela tem um lugar para poder deixar os filhos, que seja possível para ela. Daí a gente não tem creche, falando, porque, né? Certo? Então, tem uma questão que eu falo, é muito estruturante aqui toda essa questão. E aí as mulheres acabam se deparando, Vivi, com essa frente que você trouxe muito bem, desse exemplo que você trouxe dessa sua colaboradora que você estava entrevistando, ela não consegue ter essa perspectiva, porque são tantas barreiras que o horizonte que eu consigo enxergar é aqui, curtinho. Muito curtinho. E aqui no livro, então, a minha tese chama Mulher Invisível, né? E eu trago ali as questões de sentidos do trabalho. Quando eu trouxe aqui o livro, eu acho que vale aqui mostrar, eu acabei eu mantive, né, a ideia da mulher invisível, mas eu coloquei o indo invisível entre parênteses. Tá? Por quê? Porque a ideia aqui é de que a gente começa a avançar. Ainda que os avanços sejam lentos. Ou seja, essa mulher começa a sair de um espaço, talvez, de total invisibilidade, que eu já vou te contar um pouquinho do que eu quis trazer com esse conceito, para avanços aqui, onde você tem espaços percorridos, né, pelas mulheres. Vamos pensar nessa última década. Ainda que esses avanços sejam lentos. Por quê? Porque tem um espaço de complexidade bastante grande que não depende só da empresa, da mulher, depende de governo, depende de políticas públicas, depende dos arranjos familiares. Né? Então, a gente fala, puxa, vamos começar. Se eu pego hoje meus filhos, que são jovens adultos, ou até, por exemplo, uma sobrinha minha que é mais novinha, esse tema, né, da igualdade, dos espaços das mulheres, está muito mais já numa discussão deles que quando eu era jovem. Sem dúvida. Não estava. Então, essas coisas a gente também precisa olhar como avanços importantes. Tá. E se a gente olhar nesses últimos 10 anos, que você fala um pouco desses avanços, não só de números, mas é um tema muito, né, assim, falado abertamente e muito falado. São muitos grupos de mulheres, são muitas iniciativas que apoiam mulheres empreendedoras, mulheres negras, para justamente se inserirem no contexto do mercado de trabalho. Então, você tem uma mobilização também da sociedade em diferentes frentes para para mexer de novo este ponteiro, né? E claro, a gente precisa olhar para políticas públicas que vão ajudar essa mulher dentro de um contexto para ela poder sair para trabalhar e deixar os seus filhos, porque é ela quem cuida da casa, né? Então, veja bem, o processo, o contexto é muito mais complexo do que é mais profunda, né, essa análise do que a gente tem que trabalhar.